Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio deste nosso podcast que já está a ser uma coisa bastante habitual. É só para o meu cartucho, episódio número 3. E como é regular, estou aqui eu, o I Pacheco, e o meu grande amigo Treuze. Olá pessoal! E desta vez trouxemos também um grande convidado e também um grande amigo nosso, Luís Mendes. Como é que é? Como é que é, pessoal? Tudo bem? Está tudo? Então, pronto, como isto tem sido regular, cada episódio agora novo que nós temos um convidado especial. E desta vez nada melhor do que arranjar alguém super mega retro e fanboy da Sega para falar de um tema. É para eu ficar em desvantagem, né? É para eu ficar em desvantagem. Sim, tu és Nintendo fanboy, estás contra dois Sega fanboys, portanto tens de ter agora calminha porque estás aqui no nosso território. Estou lixado. Então, o tema desta semana vai ser se os videojogos são arte, são considerados obras de arte. E também temos um subtema que também pode ser caracterizado como, se calhar, um segundo tema, que é o que fazer à quantidade de jogos que nós temos e se temos realmente tempo para jogá-los todos e para desfrutar deles ao máximo. Portanto, nada melhor do que começar este podcast a perguntar ao Luís Mendes como é que é? O que é que tu achas dos videojogos serem considerados obras de arte ou não? É assim, eu acho que pelo menos os videojogos sofrem daquele preconceito de que são se calhar violentos, mais virados para o público mais pequeno, ou seja, para as crianças, e se calhar sofrem um bocadinho por isso, não serem considerados arte mesmo por causa dessas duas razões que eu afirmei, e acho que é complicado. Eu sei que há um, eu não sei se vocês sabem, eu vi isso num vídeo há um tempo, que acho que é um jogo que está mesmo num museu de arte, se não estou em erro. Sim. Acho que não. Não sei se já ouviste falar, Já. Não é um, acho que são dois. O segundo não me lembro, mas um deles era o The Journey, aquele que saiu para a PS3. Esse é um deles, agora o outro já não me lembro. Já não me lembro qual é que é. Sim, mas acho que os videojogos sofrem um bocado esse preconceito de serem virados mais para as crianças, gera mais violência, o que muitas vezes é mentira, e se calhar as pessoas olham um bocado de lado, o que é uma desvantagem, se calhar. Exatamente, uma desvantagem, e os videojogos é uma indústria que hoje em dia vende tanto ou mais como a indústria cinematográfica, e há muitos filmes que são obras de arte, como toda a gente sabe, há grandes filmes, e como há grandes jogos também, tanto retro como jogos novos, podiam ter sido considerados obras de arte. Sim. E também os videojogos em si também ainda, nós temos o cinema, nós temos a música, nós temos a arte em si de pintura, temos vários estilos de arte. Mas os videojogos onde continua sempre a ser aquele estigma, a sofrer aquele estigma do tipo é coisa mais relacionada para crianças, é uma coisa que não deve ser levado tanto a sério, é uma coisa que não deve ser levado como realmente uma obra de arte, e só muita gente ainda que tem os olhos muito tapados para essa realidade que não é toda uma realidade. Mas esse pessoal está-se a contradizer quando diz que é só para crianças e depois diz que não pode ser uma obra de arte porque é muito violento. Há muitos desses gajos que dão esses dois pontos, estás a perceber? E um ponto contradiz o outro, basicamente. Eu pelo menos acho isso. Se são vistos para crianças, não pode ser uma obra de arte porque há música que é feita para crianças e eles consideram arte. Uma pessoa estuda para ser músico, está a estudar em artes para ser músico. Ou quem faz um filme estuda para ser diretor ou para ser um videógrafo, seja o que for, ou um fotógrafo, estás a perceber? E uma pessoa para fazer jogos também tem de estudar. Sem dúvida. E trabalha em equipa, né? E hoje em dia cada vez mais, porque a evolução dos videojogos tem sido à ordem que vocês podem ver, por exemplo, vou dar um exemplo de um jogo, God of War. O God of War não só tem uma grande equipa por trás para fazer tudo o que incorpora ao jogo, tanto como visuais, tanto como pesquisa de história, porque o God of War tem muita mitologia grega e romana. Vai buscar muita mitologia, portanto tem muito estudo por trás, e não só, tipo, a banda sonora do God of War é uma coisa mesmo fenomenal, é uma coisa feita. É toda criada especificamente para o jogo, lá está. Para mim e ao nível do cinema mesmo, com grandes orquestras por trás a fazer mesmo a banda sonora. Eu acho que
Sim, sim. Diz, desculpa. Não, A cena que eu quero reforçar, que esses gajos às vezes me chateiam, é que tipo, man, o jogo é um juntar de tantas artes diferentes, man. Desde o pessoal que desenha, ou seja, é a parte artística do desenho, o pessoal que compõe a música, os atores que dão vozes às personagens, pá, porque há gajos que são considerados artistas só pela voz que têm, né? Pá, e os jogos apanham tipo um aglomerado de artes, porque é que o resultado não é considerado arte? Estás a perceber? Acho que essa conclusão parva que esse pessoal chega é que eu não percebo. Não me entra na cabeça, estás a perceber? Sim, o pessoal tem a mente muito fechada em relação a isso, mas, por exemplo, ao menos tu, que és super fanboy da SEGA, tu começaste tanto na Master System como na Mega Drive, tu consegues ver que, pá, para além de haver evolução, consegues ver também que, apesar dos jogos desde o início serem para mim considerados uma obra de arte, tu consegues ver também que há uma grande evolução entre estes dois sistemas, certo? De uma era para outra. Sim, exato. E vê-se tanto a nível de design como a nível de música, e é preciso muita programação por trás disso. E não se compara aos jogos de agora, desta nova geração, como tens o The Last of Us, que praticamente é um filme interativo e tem um monte de história por trás e muitas outras coisas. Mas se calhar falar em obra de arte nestas alturas de 16 e de 8 bits, se calhar é um bocado. Como é que eu ia dizer? É um bocado difícil escolher assim um jogo que eu possa referir para ser uma obra de arte. Não sei. Tens o Moonwalker, por exemplo. O Moonwalker é um jogo baseado num filme com uma banda sonora a sério. Exato, sim, pode ser por aí. Quer dizer, nessa altura, como era tudo em bits ainda, não é que agora não seja, mas pá, era tudo criado do zero, estás a perceber? Eles não conseguiam inserir o som de uma guitarra, não conseguiam inserir um MP3 num cartucho, portanto era mesmo tudo criado. Portanto, não sei se vocês concordam, mas até acho que antigamente os jogos acabavam por ser um bocadinho mais arte do que são agora, né? Um gajo agora utiliza para fazer os big budgets, utilizam tipo os capturing devices, tipo põem as bolinhas no corpo das pessoas e emulam o movimento das pessoas para pôr no jogo. Sim. Ou seja, é ótimo porque dá um olhar muito mais realista, mas antigamente para fazer as animações não havia nada disso, era tudo desenhado, era um artista que estava ali sentado, fazia o desenho de uma perna a levantar, a outra a ficar a meio e a outra a pousar no chão, estás a perceber? E hoje em dia, há jogos que ainda fazem isso, mas já se tornou muito mais fácil. Ou seja, nesse ponto, a parte de escrever o código e não sei o quê tornou-se, não digo mais fácil porque depois mete-se outras coisas, mas está diferente, digamos assim. E pá, visto desse ponto, até tens razão. Sim, também nessa altura também tinhas de ver que não havia, nunca na vida se pensava que se podia, por exemplo, ter uma música feita para uma orquestra no videojogo. Na altura não havia maneira física para isso. Aliás, até havia, até à chegada da Mega CD. Sim, na altura, mais que isso, nem se ficava à espera de se conseguir pôr uma fotografia a correr no cartucho, meu. Yeah. Tipo, tu vês o exemplo que tu ias falar na Mega CD e foi a partir daí que se começou a dizer o full motion video e não sei o quê e não sei o que mais. Foi a partir daí que se começou a ter um processamento tão grande que se conseguia começar a perceber que até dava para pôr pedaços do vídeo, mas que não eram bem vídeos, que aquilo continuava a ser um slideshow, basicamente, quase. Mas, é sempre assim. Agora também uma cena que também está englobado o mais importante, para mim, é das coisas mais importantes, que é logo a primeira coisa que salta à vista, é as covers dos jogos, as capas. As capas, exato, também ia falar disso. Que jogos para ti é que têm mesmo as capas mesmo? As capas mais espetaculares, eu vou falar do Comic Zone, tem uma capa espetacular. Brutal. Mas estamos a falar de retro ainda, certo? Quer dizer, tanto pode ser retro como pode ser uma cena recente, né? Uma boa capa não precisa disso. Tá, mas acho que por tu estás a falar num bom exemplo, sendo uma capa antiga, é ótimo. Sim, mas agora com as fotos digitalizadas destas novas, se calhar não. E até o próprio Comic Zone é dos melhores exemplos que existem mesmo para falar sobre se os videojogos são arte, porque o jogo todo é uma obra de arte em si. Exatamente. Para já, o jogo é uma banda desenhada.
e andamos numa banda desenhada, logo aí, pá, os cómics é um estilo de arte. Depois temos um desenhador, que é um artista, nós vemos com um artista, ok, só aí também é mais um exemplo disso. E depois também temos tivemos a felicidade de ter comprado esse jogo na altura, quando saiu, e vinha com uma banda sonora em CD. Yeah. Que é tipo... quem teve essa sorte, porque se quisermos arranjar esse CD, é mais complicado. Sim, mas tens outros exemplos, olha, tens a capa do Earthworm Jim, tanto do 1 e do 2 são espetaculares. E tem Tens a capa do Rise Star, que também é muito boa. Agora, tens monte, arte mesmo nas capas, tens monte delas, E tens o artista que, também um artista que morreu agora, há pouco tempo, que fez as capas do Sonic 2, fez as capas do Sonic 3, desses jogos todos. E esse artista ficou reconhecido mesmo pelas capas que fez para os jogos. Também tens artistas como o pessoal que fez capas para o Mega Man, capas para o Empire of Steel. Tens um artista até que esteve numa convenção em Nova York o ano passado, ou há 2 anos ou que foi, e que ninguém conhecia, ou poucas pessoas o conheciam até verem ele numa bancada com um póster do Empire of Steel enorme e depois dizer, sou eu o artista que realmente desenhou esta capa. Mas antigamente as capas e tudo mais era quase tudo feito mesmo por um artista fora da equipa de quem fez o jogo, eram mesmo gajos contratados para fazerem de propósito as capas para o jogo, estás a perceber? As capas e as labels, que a maior parte delas também tem o desenhozinho, tipo, por falar uma imagem que o pessoal se vai lembrar porque apareceu no nosso podcast, por exemplo, a capa do Golden Axe. Aquilo é uma pintura brutal, meu. Aquilo é uma pintura brutal. É mesmo um desenho feito especificamente para ser a capa daquele jogo. Para ser o primeiro elemento que as pessoas, quando vão comprar um jogo, veem daquilo. Ou seja, tem de ser uma obra de arte, tem de ser uma pintura que chama a atenção. Né? E por isso é que eles contratavam estes gajos vindo de fora. Eu estou a dizer gajos, está a ser um bocadinho mal educado com o pessoal que faz isso, né? Estes gajos, que andam para aqui a fazer desenhos. Vamos, Mas estão a perceber a ideia, é tudo pessoal que tem formação em arte, que tem formação em desenho, neste caso, que faz as capas. Tipo, eu tenho o melhor exemplo, tenho aqui a capa do Turtles in Time. Isto foi desenhado por um gajo que seguiu fielmente o desenho da banda desenhada das tartarugas, estás a perceber? E é daquelas cenas que uma pessoa olha e reconhece automaticamente, e depois tu jogas o jogo e dizes, esta capa faz mesmo jus ao jogo. E de vez em quando acontece a capa ser brutal e depois chegas ao jogo é uma grande cagada também, né? Mas a capa do Turtles in Time é capaz de ser das capas mais fixes que existe mesmo, não só no mundo dos jogos, mas no geral. Eu por acaso não sei o nome do artista, mas o nome do outro artista que eu estava a falar, que morreu, é o Greg Martin. Ele fez capas brutais, tipo jogos como Shining in the Darkness, Sonic 2, foi ele que fez também a capa do DuckTales 2, do Adventure Island, mais Sonic 3, o Death Mania também foi ele que fez essa capa. Capas que um gajo agora olha e reconhece, e olha para elas e diz, isto está muito bem feito. Estás a perceber? E eu acho que é isso que mostra mesmo que é arte, meu. É isto que a gente está a tentar transpor. E eu acho que os exemplos que o Mendes deu e que tu estás a dizer são perfeitos para um gajo demonstrar isto, meu. Sem dúvida que sim. E este artista, por exemplo, o Greg Martin, se vocês forem comparar as capas que ele fez, ele não tem o mesmo traço nem a mesma forma de concepção em todas elas. Se compararmos a do Sonic 2 com a do DuckTales, temos ali uma diferença brutal. Dá para ver. Sim. Dá para ver que a capa do Sonic 2 é uma capa já mais brilhante, muito mais glossy, enquanto que a do DuckTales 2 já está tipo... Já vai buscar mesmo a essência da Disney que na altura foi feita. Exatamente, era isso que eu ia dizer, que tem uma grande influência Disney, né? É normal. E isso é fixe dos artistas, porque os artistas ao fim e ao cabo, além de darem um suco pessoal nas pinturas que fazem, também estão a ir um pouco através das raízes do produto que estão a fazer, não é? Por exemplo, não podes fazer um Sonic aparecer-se com o Mickey, não faz sentido. Pois, exatamente, não faz sentido. Tens de fazer um Sonic que seja um ouriço cacheiro mesmo. Enfim, e eu agora que tenho era isso que eu ia perguntar agora uma coisa ao menos. Já sabes que a gente agora vai sempre para ti. A gente agora esteve a falar da parte visual e em parte de áudio, por exemplo.
Tipo, há alguma banda sonora que tu curtas mesmo bué e que tu ainda ouves hoje em dia e dizes, ia, ganda som. E digo-te já, olha, a banda sonora que me marcou desde o primeiro jogo que eu cheguei foi do God of War. Independentemente de eu jogar mais jogos 16 ou que não me interessa. O God of War para mim tem das melhores bandas sonoras e digo-te mesmo, tenho as 3 bandas sonoras no meu telemóvel para ouvir e pá, é simplesmente espetacular mesmo. É excelente mesmo. Não dá hipótese. Pô. E tenho outros jogos, tenho também umas bandas sonoras do Terra Enigma da Super Nintendo, que também é um jogo também brutal que eu joguei há uns tempos atrás. Terra Enigma é um grande clássico. Muito bom. Mas pá, tenho alguns sons do Sonic e Knuckles, pá, depende, tenho bué da música aqui no telemóvel, mas música de videojogos tenho muitos dela, e God of War então para mim é simplesmente brutal e não há, penso que até ao dia de hoje ainda não há nenhum jogo que consiga bater essa banda sonora, não dá hipótese. Para mim, a melhor banda sonora alguma vez feita num videojogo. Eu passo a vida a falar deste jogo e realmente eu qualquer dia tenho que tatuar o nome do jogo na nádega direita. Sim, acho que sei o que é que vais falar, mas também esqueci. Obviamente que é o Symphony of the Night. Symphony of the Night. Logicamente que para mim é a melhor banda sonora. Não, também está muito bom. Sim, depois também temos o Rondo of Blood. Também um Castlevania com uma banda sonora fantástica. E a banda sonora também. Pode generalizar, todos os Castlevanias são. Sim, basicamente. Eu ia falar do Super Castlevania 4, portanto. Os Castlevanias da Nintendo 64 para mim não são grande coisa. Não, ok, pronto. Isso foi uma fase de Castlevania que para muita gente não existiu. Isso nem devia contar, mano. Isso para mim não existe, pronto, teve que existir, porque também nós temos que aprender através dos erros que cometemos. Claro. Ao longo do tempo. Mas pá, eu quis puxar esta cena do áudio porque tu hoje em dia vês muito quando há um reboot de um jogo ou alguém está a reimaginar um jogo, eles não criam música nova, eles vão buscar a música que já está feita e constroem em cima dela, ou mantêm intacta tal como está, ou fazem um reimaginar da música também, estás a perceber? E eu acho que daí também mostra que uma pessoa respeita aquela música, lá está, estás a perceber? E daí mais uma vez, é arte. Uma coisa brutal também que a malta faz também às vezes é remakes ou pelo menos recomposições de várias músicas. Temos o Sonic Generations, que tem os remakes não só dos níveis, mas também das bandas sonoras. Por acaso ainda não joguei, mas queria jogar. E é fixe ver isso. É fixe ver isso nos novos artistas de hoje em dia, que eles conseguem também ser fiéis àquilo que estão a fazer. Não, são novos artistas, não têm que estar a fazer uma coisa nova só porque é um jogo novo do Sonic. Eles pegam mesmo na banda sonora, tal como era antigamente, metem ali tudo o que ela tinha de antigo e transformam numa coisa nova e mais fresca, tipo, para os novos fãs dos jogos. É para criar uma nova peça de arte, vão-se influenciar noutra, né? Lá está. É como o Picasso disse também, que um bom artista não é aquele que plagia o outro, é aquele que rouba. Exatamente. Eles também têm que roubar muitas ideias dos outros. Por isso gajo na altura também já era ganda ninja, pá. Por isso é que também vocês viram grandes jogos, todos eles baseados na forma do God of War. Temos jogos tipo Dance Inferno, até o próprio Castlevania, é brutal, o próprio Castlevania Wars of Shadow também. Que é uma grande influência mesmo. E isso não é uma coisa necessariamente má. Não é uma coisa necessariamente má. O pessoal acha, isso é igualzinho ao outro jogo e tal, e não sei o quê. Mas se o outro jogo é bom, qual é o problema de uma pessoa utilizar um mecanismo parecido? Lá está. Também diz, desculpa. Não, estavas tu a falar. Tipo, quantas e quantas bandas é que estão dentro do mesmo género? E só porque estão do mesmo género e são parecidas não quer dizer que uma seja boa e outra seja mau. Sim, é influência. E nos jogos é a mesma coisa, digo eu. É nós basearmos naquilo que nos influenciou. Por exemplo, eu como baterista eu comecei a tocar bateria influenciado em Nirvana, porque na altura foi a banda com qual eu mais me identifiquei. E agora também falando um pouco sobre bandas também, dá para ver tanto que um videojogo é mesmo uma obra de arte, porque até bandas ganham fama através de videojogos. Exatamente. Ou seja, um videojogo acaba por ser uma plataforma para um artista poder lançar-se. Por exemplo, tu vais ouvir a Blood Brothers dos Papa Roach, ou vais ouvir No Cigar dos Millen Collin, ou até a Guerrilla Radio dos Rage Against the Machine, qual é o jogo que vais logo buscar? Tony Hawk Pro Skater 2. É que é logo automático.
Não há dúvidas. Mas É pá, que a mim essa também já banda me... sonora é ótima. Diz, Diz. desculpa. Estamos aqui a atropar-nos um bocado. Não, estavas tu a falar disto. Não, estava a dizer que tipo, e também já me aconteceu ao contrário, eu estar a jogar um jogo, não conhecer a banda e ter ido descobrir a banda e ter curtido bué. Tipo, o melhor exemplo foi o Scott Pilgrim vs. The World. Tem uma banda grande sonora brutal, bué 8-bit, estás a perceber? Só que é uma cena que tu percebes que é 8-bit, mas é uma cena que tem um toque completamente moderno. E eu fui a descobrir e é uma banda que cria só música assim, é o chamado o chiptune, estás a perceber? E a cena, os gajos agora chamam-se Anamanaguchi. Pá, e eu ouvi aquilo no jogo, curti tanto que me dei ao trabalho de ir, tipo, pesquisar pela banda, procurar os álbuns da banda, comprar os álbuns, estás a perceber? E pá, e lá está, é arte a mostrar outra arte e a influenciar arte, digo eu, isto é tudo um aglomerado, uma cena assim bada grande. Sim, sem dúvida. A arte nos videojogos também acaba por ser uma coisa que pá, é boa, é fantástica, é tudo aquilo que incorpora um videojogo, mas também acaba por ser uma coisa um bocado má. Porque através disso pá, acaba por haver muita censura. E há muita gente que não percebe até que ponto é que uma coisa, sendo considerada arte, é aceitável. Por exemplo, tens o caso do GTA. O GTA é um jogo que pá, tem que ser levado de ânimo muito leve. É um jogo que não é para ser levado a sério, nunca. Nunca na vida, Deves levar a sério um jogo como o GTA, porque é um jogo que pá, é para desfrutar, é para divertir, é para brincar com o jogo. Sim, o jogo dá-te todas as possibilidades, o que tu fazes cabe a ti, não é? Sim, isso está. também para mim o próprio facto de tu manipulares uma vida para além da tua, isso também devia ser considerado uma obra de arte. Porque tu estás a experimentar algo. Aí é o programador que te está a dar essa possibilidade, portanto o código que ele escreveu é uma obra de arte. Sim, dá-te a ti o controle de tu teres outra vida para além da que tu tens, estás a perceber? Exatamente. Acaba por ser também uma questão um pouco filosófica, no sentido prático de realmente nós podemos interpretar aquilo como obra de arte se realmente estarmos a manipular algo. Por exemplo, tens o caso das marionetas. Exatamente. Um exemplo completamente simples. O teatro de marionetas é considerado obra de arte porque estás a manipular um boneco, porque estás a recriar uma história, estás a criar algo com um personagem. E é a mesma coisa que acontece no GTA. Tu tens uma marioneta, tu mexes essa marioneta consoante aquilo que tu queres, consoante o que tu queres fazer. E isso não é bem visto em muitos países, o que é pena. Sim. Dizem que incita à violência, dizem que dá ases a que as crianças se matem os outros. Mas lá está, o jogo não incentiva, quer dizer, algumas missões, se tu entras na cena, eles motivam-te a ir comprar drogas e tal e não sei o quê. Mas o jogo dá-te possibilidade de como é que tu queres jogar o jogo. Se tu não quiseres se não quiseres matar ninguém, se não quiseres fazer nada dessas cenas teoricamente más, entre aspas, não és obrigado a fazer. Andas em free roam pelo mundo, pegas num carro, vais dar uma voltinha, vais jogar ténis, vais jogar golfe, vais fazer isto, vais fazer aquilo. Claro, não és obrigado a pegar numa shotgun e andar a matar pessoal. Podes até fazer uma vida normal num jogo. Exatamente. Está a ser um bocado chato, queres sempre pegar num grande Dodge Viper e atropar pessoas e saltar rampas. Mas somos nós que somos maníacos. Isso eu acho que foi uma desculpa que eles inventaram para... Estou a dizer que isso eu acho que foi uma desculpa que eles inventaram para... Não sei explicar para quê, porque assim, o primeiro jogo violento que eu joguei na minha vida foi o Postal. E não me desatei na rua a andar aos tiros, meu. E tipo, joguei os God of War todos, não amarrei 2 navalhas ao pulso e andei a cortar pessoal. Tipo, isso é uma desculpa. Olha, o Postal é um grande exemplo de um jogo banido, porque o Postal, o primeiro já era bué da violento. Por acaso tinha aqui para jogar, comprei no Steam. O 2, quando saiu, era tipo, era um jogo em primeira pessoa, mijavas para cima das pessoas, pegavas fogo às pessoas, isso é brutal, isso. Davas pontapés nos gatos. O próprio jogo foi feito mesmo, e também para mim isso é uma obra de arte, que é quando um jogo é feito com um propósito mesmo para despertar, para chocar as pessoas. Para mim o Postal foi mesmo feito para chocar as pessoas. E de certa forma é uma coisa boa porque se eles te dão essas possibilidades todas que teoricamente são más, entre aspas, mais uma vez... Só me já para cima de uma mulher. Ok, pronto, daqui não era preciso as aspas, né?
Mas a minha ideia, a Tens o ideia que eu Kingpin estou. também, nunca jogaste? É. O Kingpin, nunca jogaste também? E ao Kingpin então mandavas com ferros no peito, saltava bocados do Ferros peito. na cabeça, Aí, brutal. era muito pesado. E tinha uma banda sonora do Cypress Hill. Também é uma banda que também é famosa pela mensagem super agressiva. E que legalize E marihuana. como podem ver, nunca matei ninguém, meu. Não sempre joguei esse jogo. Também não, meu. Nem tu Nunca nem pegou eu. ninguém. Foi uma desculpa, isso foi simplesmente uma desculpa. Tinham que acusar alguém e a empresa, não vou dizer a empresa, mas a indústria mais fraca era os videojogos na altura. E sim, e também acaba a ser um pouco mente fechada. As pessoas culpam os videojogos só porque. Por exemplo, eu tenho visto notícias que é do tipo. Olha, até no outro dia vi uma notícia que acho que foi um gajo que pegou numa espada que tinha do Zelda, do Link, e acho que matou a namorada com uma espada do Zelda. E depois levantou-a. Acho que o gajo arrancou-lhe a Triforce à marretada. Epá, e pronto, e depois, então, a cena da notícia, isto, epá, a imprensa é mesmo uma vergonha. Isso aí também é mesmo para. Estamos a fugir um bocado ao assunto, mas também o que interessa é que estamos a conversar, isto é que é o propósito do podcast. A imprensa nem disse assim, um homem matou a mulher com uma espada ou com um objeto cortante. Não, foi logo uma espada de um videojogo. É logo assim. Epá, mas isso é o sensacionalismo e essas cenas todas. Pá, porque ainda há uns tempos eu ouvi alguém dizer, já não me lembro quem é que foi, mas tipo, tu vais a ver, o cinema tem muito mais violência do que tem os jogos. A música às vezes tem uma mensagem muito mais violenta do que tem os jogos. A religião, os livros religiosos conseguem ser por vezes mais violentos que um jogo. Está bem, claro que há jogos muito violentos que uma pessoa diz, pá, realmente isto aqui é mesmo abusado. Mas estás a perceber a minha ideia, aquilo que eu estou a dizer, tipo, os gajos falam mal dos jogos porque é uma indústria que agora está a dar bem, estás a perceber, que está a correr bem. Se qualquer dia a indústria dos jogos baixa e a indústria do cinema começa a bombar outra vez bué, o que é que vai acontecer? Este filme é tão violento que fez este gajo entrar não sei aonde e fazer não sei o quê. Aconteceu a mesma coisa, tipo, quando o Marilyn Manson estava muito na berra, o que é que aconteceu? O Marilyn Manson fez isto em palco e ele agora está a influenciar todas as pessoas a fazer o que ele faz em palco e não sei o quê. Dude, isso é fucking bullshit, meu. Tipo, eu gosto de Marilyn Manson e gosto, man, e não é por causa disso que eu andei a fazer atrocidades na rua, man. Ele diz muito mais e transmite muito mais ideias do que aquela parte violenta, estás a perceber? As pessoas às vezes focam-se só nisso. Lá está. E as pessoas conseguem ser estúpidas por natureza, porque a verdade é mesmo essa, conseguem ser estúpidas. E quando algo acontece mal, ou quando algo acontece de uma forma que não estão à espera, vão culpar o quê? Vão culpar sempre aquilo para já alguma coisa. Tem de culpar alguma coisa. Nunca põem a culpa em cima deles. Por exemplo, um condutor de uma moto vai a 120, por exemplo, vai a 180 na baixa da gama e está a chover e espeta-se contra um rail. A culpa é da moto, claramente. A culpa é da moto, ou a culpa é da ponte, a culpa nunca, ou se calhar eu ia bêbado, a culpa nunca é do condutor por ir bêbado. A culpa é da ponte. A ponte estava ali, o condutor é que apeteceu passar a ponte a 180 bêbado a chover. A culpa é da ponte. A culpa é da chuva, pô. A culpa é da chuva. O São Pedro é que andava ali a fazer martírio e mandou chuva para cima da ponta. Eu acho que é estúpido. E não só isso, tipo, não é só nos videojogos, também se vê isso, também, como tu disseste, na música, por parte do Marilyn Manson, o Eminem também. No cinema tens, por exemplo, filmes como o Só, tens filmes como o Só que isso também gerou muita polémica acerca das mortes e de maneiras de torturar. E até, por exemplo, estava há bocado a falar do GTA. O próprio GTA, tive a reparar nisso no outro dia, estava a falar com a minha namorada e disse: o próprio GTA ensina-nos a fazer assaltos a bancos. Tipo, há missões no GTA V que te ensina mesmo a assaltar um banco. E aí, tipo, se calhar até consigo perceber 0,1% o porquê de culpar um videojogo de alguns malefícios que há. Sim, quando for uma situação assim tão explícita, faz sentido falarem disso. Sim. Agora, não me venham falar que a culpa
de alguém ter morto alguém na rua com uma arma foi por causa do jogo. Pá, de certeza que o gajo não ia andar pela rua e encontrou uma Uzi ao pé de um caixote de lixo. Acho que isso não acontece na realidade, não é? E nunca devemos, assim, apesar de um videojogo dar dicas de como fazer, nós temos sempre a nossa consciência do que é certo ou errado, Claro, do que faz bem, do que nos prejudica a vida, ou do que simplesmente pode ser considerado aceitável na sociedade. Porque nós não vivemos sozinhos, né? Logicamente não vivemos em cativeiro, não vamos para uma floresta ter uma vida própria. Nós somos pessoas que vivemos numa sociedade e temos que vivemos em comunidade, temos de nos comportar como se estivéssemos numa comunidade. Mas temos liberdade de escolha, estás a perceber? É isso que as pessoas têm de se aperceber. Que uma pessoa pode estar rodeada de violência e de filmes maus e de música violenta e de jogos violentos, mas uma pessoa pode ser completamente calma, pode ser um paz de espírito, né? Estás a perceber? Epá, e eu acho que é isso que as pessoas falham em perceber. Não sei porquê. Temos de dar tempo ao tempo. Isto também, a religião nunca acabou. Isso, como sabes, a religião ainda continua, portanto o ser humano não vai mudar. Mendes, Diz-me. digo-te, o que é que tu achas em relação a isso de... agora já, sem nós queremos, já mudamos o assunto do podcast. A violência dos jogos, o que é que tu achas? Se é um assunto bom, como é que eu ia te explicar? Foi tal como vocês disseram, toda a gente tem que ter a percepção do que é bom e do que é mau. Não basta um jogo, tal como disseste, o GTA. Fomos a ver o Elder Scrolls, eu joguei o Oblivion, também me ensina a abrir fechaduras. E não é por causa disso que eu andei a abrir fechaduras e ninguém fala mal do Oblivion. Grande exemplo também. Não é? Mas pronto, pegando no exemplo do GTA, como disseste, todos nós temos a percepção do que é bom e do que é mau. Vivemos portanto estou a falar aqui como estou a falar, vivemos num mundo desenvolvido e não sei, eu acho que essas pessoas que cometem crimes eu acho que a maneira mais fácil de tentar resolver isso é meter a culpa nos jogos. Não sei, porque não sei se vocês viram uma notícia também de um polícia que matou um puto que veio à porta porque tinha um comando da Wii na mão. Também li isso, por acaso. Ouviste? Acho Se calhar que disso já ninguém, se calhar já não metem a culpa, se calhar no miúdo, metem a culpa no polícia, não sei. Mas é complicado, isso estar a falar, isso vai ser sempre um debate que não vai ter fim, que as pessoas vão sempre estar a bater sempre na mesma tecla e vai ser sempre os videojogos culpados. Então vamos voltar então ao tema, porque já deu para ver Eu quero só dizer uma última coisa para fechar esta coisa da violência. Que eu acho é que não é por uma coisa ser violenta que deixa de ser arte. Sim. Não é? Era só isso que eu queria deixar aí para o pessoal pensar nisso. Não é porque numa pintura a imagem pode ser pacífica, mas a forma como o pintor pintou pode ser violenta. Estás a perceber? É muito subjetivo. No tempo do Renascimento tinhas muitas pinturas a retratar morte. Mortes, exatamente, e guerras e tudo mais. E tortura mesmo. Também parece muita coisa também assim. Tortura. A própria Guernica do Picasso. A própria Guernica do Picasso é falar da Guerra Civil Espanhola. Logo aí dá para ver que é uma obra muito pesada. Mas continuando. Já falámos da banda sonora em videojogos, já falámos também das capas. Então, agora, assim para finalizar também este tema, que depois também para entrarmos já no próximo. Mendes, para ti diz-me quais são os teus jogos favoritos sempre no que toca a ser considerado uma obra de arte, ou que tu achas que engloba mais elementos de arte, na tua opinião? Eu vou falar então, para mim o God of War, mesmo por tudo que a gente já referiu, tanto o estudo da história da mitologia grega, o design do personagem, a banda sonora, tudo. Mas se calhar vou voltar um bocadinho atrás e vou falar então no Comic Zone, que aquilo é brutal, aquilo vê-se mesmo que foi tudo desenhado à mão. Tens também um jogo que eu por acaso nunca acabei, não consigo acabar, mas dá para ver que está muito bem desenhado, que é o Tintin no Tibete. Também tem um grafismo espetacular, aquilo parece que foi mesmo tudo desenhado à mão, brutalíssimo. Tens mais o quê? Tens montes de jogos assim, mano, deixa-me lá ver mais. Tens o próprio Rise Star, que tem os gráficos estão muito bons e vê-se mesmo que está tudo muito bem desenhado. E tenho que falar de outro, que é o Streets of Rage 2, que aquilo
Esse sim é uma obra de arte completa, tanto do início ao fim. Tanto em matéria de banda sonora, de grafismo, tudo. Yeah. Epá, a banda sonora do Streets of Rage 2, aliás, as bandas sonoras do Streets of Rage são tão consideradas obras de arte que até o próprio criador delas fazia DJ sets em discotecas no Japão nos anos 90. Andava ali a passar as músicas que faziam os jogos. O Streets of E lá Rage está. 2, pelo menos a banda sonora, é uma obra de arte completa. E o compositor é considerado um artista, porque é que a música que ele criou para outra coisa não é considerada arte? Lá está. Aquela pergunta Yuzo- que fica. O Yuzo Koshiro, o criou a banda sonora. Yeah. É assim também, também esse pessoal todo é assim também. Acaba a ser um bocado também estranho o facto de naquela altura algo ser considerado arte, porque também o que é que havia naquela altura? Havia em termos físicos, em termos tecnológicos não havia grande coisa, mas em termos físicos havia o mesmo que é hoje em dia, que é CDs, cinema, jogos, mas que percebe-se naquela altura, há bocado o Mendes falou disso, e percebe-se naquela altura, na geração dos 8 e 16 bits, não se considerassem, não fosse considerado uma obra de arte um videojogo, porque os jogos eram apenas feitos mesmo para divertir e passar o tempo para jogar em grupo. Por exemplo, o Monopoly é um jogo para jogar em grupo e muita gente não considera uma obra de arte. Eu, na minha opinião, considero que seja uma peça de arte, mas para muita gente não é. E até consigo perceber de certa forma, consigo perceber, porque para muita gente um jogo não é uma obra de arte, como também uma colher não é uma obra de arte, mas tem um design por trás. Ou seja, tudo tem um design, para mim tudo tem um design por trás, tem a sua arte, tem a sua... teve a sua imaginação, teve a sua criação, teve o seu estudo, teve o seu pensamento, teve a criatividade do ser humano. Teve tudo aquilo que acabou por chegar ao produto final, que é aquilo que nós vemos, que é um jogo, que é uma colher, que é um carro, também pode ser por aí. Enfim, pronto, então este assunto é melhor, já estamos aqui a dispersar muito. Então vá, Mendes, também tu, como és o convidado, tens que também falar um pouco mais. O que é que tu vais fazer aos jogos, a imensidão de jogos que tu já passaste dos 200, certeza absoluta? O que é que tu vais fazer com todos os jogos que nunca chegaste ao fim ou que para já não tens tempo para jogar? O que é que tu pensas fazer no futuro? Em princípio vou ficar com eles, mas há aqui montes de jogos que eu acho que eu nunca vou conseguir acabar. Há jogos que eu nunca cheguei a tocar neles ainda. E porquê? Desiludiram-me se calhar um pouco no início. Há jogos tipo o Battlefield 4. Eu tenho aqui, nunca joguei. Eu joguei aqui a 10 minutos no entanto. Não gostei, não é bem o meu estilo de jogo. E tenho outros tipo jogos de aviões, o Gunship, o Steel Talons, que eu também pensava que podia ser algo interessante. E não era. E o Tez Goes to Escape from Mars também era um jogo que eu estava à espera que fosse bastante melhor do que o primeiro Tez na Mega Drive, também não gostei. Há muitos jogos que eu tenho aqui, tipo jogos de desporto, há muitos deles que eu se calhar joguei uma vez e já não jogo mais. Agora, mas vou mantê-los, não sei. Sim, tens muitos jogos, por exemplo, os desportos são jogos que não tens que chegar ao fim deles, tens apenas que jogá-los quando tiveres os teus amigos. Eu, por exemplo, quando estive na tua casa, estive a jogar já não jogava ao Striker há mais de 10 anos e joguei com o Barbadinho e lá está, é um jogo que voltei a relembrar-me dos momentos em que eu joguei e que é um jogo que também é para isso mesmo, é um jogo de desporto, é futebol, é para jogar quando tem que ser jogado, não tem um início, nem um meio, nem um fim. Mas, por exemplo... É sim, mas eu também até posso ser criticado por estar a dizer isto, tenho jogos que não jogo, mas é a realidade, não vou estar a dizer que joga todos e todos os dias meto um ou dois cartuchos por dia, porque é mentira, muitas vezes que a gente chega a jogar nada. E também a verdade é esta, não há ninguém, isso sei que não há mesmo ninguém que não tenha um jogo ou dois que simplesmente nunca o jogou, nem que nunca o vai jogar. Todos nós temos um jogo que nunca iremos jogar. Agora, não venham com tretas dizer assim, e tal, eu só compro jogos que gosto de jogar e que jogo e não sei o quê, não. Eu jogo, nem que seja 5 minutos depois de os comprar, para experimentar ver se funciona, mas eu posso não tocar mais nada. Não, eu não acredito nisso.
Até aquele pessoal que compra Androids, estás a ver? Tem o telemóvel com 5 ou 6 guinhos lá dentro. E tal, só que estes jogos estavam na Play Store, mas depois só jogam Candy Crush, só jogam Angry Birds, não jogam mais nada. Tipo, sacam, por exemplo, grandes jogos de carro e não sei o quê, mas nunca jogam, sempre o Candy Crush. Vamos embora. Isso é mais aquele gajo aqueles gajos que compram para dizer que têm, estás a perceber? Sim. Pois lá é esse, sim. E todos nós, de certa forma. É diferente. Todos nós, de certa forma, Sim, compramos uma coisa ou outra coisa que temos. Sim, algumas coisas, mas eu estou a falar que esse pessoal é tipo tudo, estás a perceber? A gente tem vários jogos que a gente compra para dizer eu tenho orgulho de ter este jogo, estás a perceber? É uma coisa completamente diferente. Depois há outra coisa que eu também não percebo, é porque é que comprou os jogos selados e não os abrem. Eu comprei aquele Dragon Ball Z da Mega Drive, eu já o abri. Isso é uma coisa Mas que também assim, eu entendo, por exemplo, tens um jogo. Ainda ontem vi um vídeo no YouTube do Will Nelval em que ele está a vender jogos da Wii dele que já chegou ao fim e está a comprar a versão selada. É assim, em termos de colecionismo, compreende-se que se compra um jogo selado porque o jogo selado, oficialmente, o valor triplica. Tudo com o seu tempo. Se eu tiver um jogo, por exemplo, eu tenho o New Super Mario Bros. Para a Wii e já cheguei ao fim a 100%. Portanto, a minha ideia seria, uma boa ideia seria vendê-lo, visto que já cheguei ao fim, e visto que calhar, supostamente não deveria jogar mais, vendê-lo e comprar uma cópia selada porque já cheguei ao fim desse jogo. Ou seja, já desfrutei o que tinha a desfrutar do jogo. Portanto, já não preciso mais de jogá-lo. Então, mas, desculpa lá, mas que sentido é que isso faz? Teres que pagar se calhar mais de 10 ou 15 euros por uma cópia selada de um jogo que já tens. Sim, isso também é diferente. Agora, por exemplo, se eu arranjar um preço Claro, baixo... isso é sim, desse claro. lado aí é o lado do nosso lado mais colecionista, né? É o colecionismo. que ganha sobre o lado do jogador. O lado do jogador, como acabou o jogo, já está satisfeito. Claro. Agora, o lado do colecionista diz: epá, eu gostei tanto disto que se calhar devia ter isto mesmo certinho para ter ali na minha prateleira. Pá, por um lado faz sentido e eu dou-me bem com o Lionel e respeito, mas para mim, por exemplo, não faz muito sentido. Eu prefiro comprar uma cópia e cada vez que me perguntarem este jogo e tal e não sei o que, eu digo: esta foi a cópia que eu comprei há não sei quanto tempo atrás, acabei o jogo e ainda aqui está, porque eu sei que qualquer dia vou pegar neste jogo outra vez e vou jogá-lo. E eu já vi bué da pessoal, já vi 3 ou 4 pessoas a comentarem, por exemplo, cenas de outro pessoal a dizer: pá, grande jogo, não sei o que, também tenho, mas a minha cópia está selada e ainda não joguei. Pá, isso é uma coisa que não me entra na cabeça. Isso é que não consigo entender. Tu compras um jogo que está selado, ok, está novinho em folha, porra, mas nunca o jogaste. Pá, e quer jogar? Vai jogar ao porra. E quer jogar, é. A primeira coisa é assim, eu sei que os jogos do Super Mario selados, com o seu tempo, têm um valor tipo astronómico. Mas a primeira coisa que eu fiz mal comprei o Wii U foi abrir o jogo. Porque quero jogar o jogo. Eu estou-me a cagar que o jogo esteja selado ou não. Eu quero simplesmente jogar. Quando quero jogar, jogo. Se eu quiser manter uma coisa selada, mantenho selada. Por exemplo, eu tenho uma edição de colecionador de vários jogos até. Tenho até do Assassin's Creed, o Revelations. E eu comprei o jogo selado. Porquê? Porque já acabei a 100% na Xbox. Portanto, comprei a edição de colecionador selada. Porque não? O conteúdo já ouvi. Já mexi no conteúdo todo, seja artbook, seja DVD bónus. Já usufruí tudo que aquela edição traz. Mantenho a selada. Para preservar. Então, mas foi como o Treuso disse: e se te apetecer jogar outra vez, o que é que fazes? Vou jogar a minha cópia que não é de edição de colecionador, a minha cópia normal. Tens duas, ok. Ou então peço emprestado ao Ricardo Passos. Não, mas quando é assim faz sentido, estás a perceber? Também é uma boa alternativa. Assim tu estás a apelar ao teu lado de colecionador e ao teu lado de jogador, estás a perceber? Assim estás bem. É interessante nós sermos gamers primeiro que colecionadores. Porque nós, para colecionarmos jogos, é porque primeiro começámos a interessar-nos por jogá-los. Exatamente. Então para mim o meu lado de gamer vem sempre primeiro do que o lado de colecionador. Se eu quero jogar um jogo, estou-me a lixar para isso. Vou jogá-lo. Não importa se... não importa se está selado ou não está selado. Estou-me a lixar para isso. Agora, se, por exemplo... eu uso o exemplo do Ricardo Passos porque por acaso eu tenho-me safado do EO. Mas quando eu estava em Portugal safava-me com jogos que eu não tinha ou que pelo menos queria comprar e eu não sabia qual era a minha opinião sobre eles. E ele fazia-me o favor de me emprestar boés e até alguns que eu tinha selados que ia comprar. E emprestava-me para jogá-los. E isso era fixe. Mas essa ideia mesmo do tipo, gostava bué de jogar esse jogo, mas não posso porque a minha cópia ainda está fechada. Isso não me entra na cabeça. Não consigo entender. E eu conheço colecionadores super hardcore
que eles compram apenas para ter. Pá, há um Pois. gajo da Póvoa de Varzim que é um super colecionador. Pá, respeito a forma como ele aborda os videojogos. Ele compra mesmo muita coisa e tem um olho para aquilo que é fenomenal, porque só compra o que é bom e só compra edições mesmo que são edições mesmo fantásticas. Mas ele não joga nada, ele não abre nada do que tem. Ele é capaz de comprar uma coleção de edição especial com o jogo e não abre a console para experimentar, para experimentá-la, nem para jogar o jogo. Não joga, simplesmente. Pois, Pá, joga- lá está, ele é colecionador, estás a perceber? É como o pessoal que coleciona selos. O pessoal Coleciona coleciona-os, moedas, não os sim. vai usar, estás a perceber? Não os usa, só os coleciona. Lá está, ele não é jogador como nós somos, nós os três, por exemplo. Estamos a falar de nós porque somos nós que estamos aqui na conversa. Estás Sim, a mas perceber? também, Mas não, ele no não geral. tem o lado gamer tão forte como nós, por isso é que resiste a deixar aquilo ali na coleção só, estás a perceber? É o que eu acho, pessoalmente, é o que eu estou Ou até a pode nem pensar, gostar de né? videojogos e achar só graça a ter os jogos. Sim, Sim, eu também, há muitos jogos que eu exatamente, tenho. exatamente, claro, também pode ser. Há muitos jogos que eu tenho que já joguei quando era miúdo, mas já não jogo agora e sei que não vou jogá-los. Uhum. Porque não, são jogos que não envelheceram bem com o tempo. Yeah. Epá, e comprei-os só para ter, porque é um jogo que me disse alguma coisa quando era criança. Epá, e porra, tenho. Pois. Sei que não vou jogar mais, mas tenho. Pronto, Lá está, acaba se calhar era foi como a gente discutiu no podcast passado. Se alguma vez a gente tiver de dar a nossa coleção, vai para alguém que se calhar vai desfrutar daquele jogo porque tu tinhas na tua coleção. Estás a Sim. perceber? Mas também Também há podemos jogos- puxar por aí, né? Há jogos que eu até tenho pena se alguém um dia desfrutar deles. Porque há jogos que são tão maus, por amor de Deus. Acho que todos nós temos alguns desses na coleção. Pá, porra, mano. Por exemplo, eu não dava o Dragon Ball Final Bout nem ao meu maior inimigo. Isso era tortura. O jogo Não, é na altura foi bom. pá, Gostava na não, altura. meu, o jogo é horrível. Pá, não dá. Eu só gostava da intro, era a única coisa que eu gostava. Ora, a intro está muito boa, sabe? E andava sempre a meter dicas para ver se aparecia o Super Saiyan 4. Era sempre o que eu metia. Mas jogar o jogo não, pá, o jogo era. Pá, o da Sega Saturn para mim era perfeito. O jogo era fantástico. Mas o da PlayStation não. curti bem. Se bem que também há. Epá, enfim. Benji, tu estás a falar pouco. Fala-me desses jogos que tu tens que ainda não jogaste, mas que planeias jogar. Ou então, aliás, tu até és a pessoa certa para isso. Tu tens boedas, andas a comprar muitos importes japoneses. Sim. O que é que tu pensas fazer com isso? Como assim? O que é que eu penso fazer com isso? Jogá-los, arranjar. Claro, eu jogo-os a todos, meu. Mas se for por Jogo-os a exemplo, todos. arranjaste um Shining Wisdom ou um Shining. Shining Wisdom, sim. Como é que Pá, você. emula-se, meu. Foi o que eu disse, emula-se. Vamos usufruir da pirataria e vamos embora. Em teoria não é pirataria que ele tem, É assim. ele tem o jogo original, né? Exatamente. É verdade. Foi o que eu disse num vídeo meu. Eu, se tiver a cópia original na Então, mão, não mas- me importa fazer pirataria. Pá. Eu compro porque gosto Sim, mesmo é dos jogos pirataria, japoneses. ok. Eu gosto de todo o artwork, gosto da maneira como ele. Pá, é uma coisa simples, que é uma jewel case, um CD, um manual. São cenas que eu adoro e, pá, eu vou continuar a comprar, seja RPGs, seja jogos de aventura, seja fighters, seja o que for, eu vou continuar a comprar jogos japoneses. Porque eu gosto mesmo do artwork, eu gosto daquilo. E pá, eu tendo o jogo na mão, eu não me importo de os emular ou mesmo gravar num CD e estragar uma Saturn para fazer o swap trip, não sei, partir o motor todo, não sei. Mas eu, se tiver o CD na mão, eu não me importo de emular. E jogos japoneses para mim, tanto pelo artwork como pela simplicidade do jogo em si, da caixa em si, Sim, eu gosto sim. e vou continuar a comprar sem dúvida. Então, e como é que tu te vês com a quantidade de jogos que tens e que sabes que não. Achas que vais ter tempo para jogá-los a todos até ao fim? Pelo menos aqueles que realmente queres jogar e que gostas. Não. Sim, os que realmente quero jogar, sim, nem que arranjo tempo. Isso vou arranjar tempo para isso. Agora, tentar chegar ao fim de todos. Eu agora ainda conseguia, porque não tenho assim tantos jogos como tu, por exemplo. Tens montes de jogos que tu provavelmente numa vida não vais conseguir jogar todos. Não, eu Mas para chegar ao fim dos meus jogos todos precisava de 4 vidas. Na boa. Por exemplo, eu tenho 350 ou 400 RPGs. Cada RPG leva 30, 40 horas. Pois, só aí. Só aí, tipo, Só 40 aí horas, faz conta. 40 horas tipo vezes 300, 12 Faz-lhe as horas. contas, já como dizia o outro.
Faça a conta. Enfim, mas isso, Yeah, isso é muito é, difícil, não é? Isso é muito Jogos de difícil. desporto, por exemplo. Ei, eu só um mesmo gajo vou joga, fazer nem que seja contas, só meu, 5 12 mil horas. 12 mil horas, já. Era 12 mil horas agora, tipo. Vá, vocês falem que eu vou fazer contas. 12 mil horas. Ok. minutos. Mas Esperança média de vida. É. A minha cena com os jogos que eu tenho em backlog, como os americanos e os ingleses dizem, que são os jogos que nós sabemos que devíamos jogar, mas ainda não tivemos tempo. Eu tenho lidado com isso da mesma forma como eu lido com o facto de ter demasiados jogos para jogar e não ter tempo. Que é, escolho um e só jogo aquele jogo e não me meto a jogar outro enquanto não acabar aquele. Foi uma coisa que eu discuti no meu canal há uns tempos, e para mim tem de ser assim, porque senão eu começo um jogo, 5 segundos paro, vou começar o outro, depois começo o outro e depois nunca acaba aquele que comecei. Portanto, o meu truque para lidar com isso é jogar um de cada vez, por muito que me custe. Por isso é que eu neste momento tenho o The Legend of Zelda Skyward Sword aqui selado, porque ainda não tive tempo e ainda não cheguei lá para o jogar. Não é porque eu quero que ele esteja selado, como já muita gente me disse, e tal, deixa-o selado e vai comprar não sei onde uma coisa aberta. E eu, não, ele está selado porque eu ainda não o consegui jogar. É só por causa disso. Joga. Mas para mim a melhor dica que eu posso dar é mesmo essa, é joguem um de cada vez. Tem de ser assim. Joguem de cada vez, é o que eu tenho feito também. Por isso eu começar a jogar 2 ou 3, depois espero que é como tens feito na 3DS, né? Tens jogado um de cada vez e tens acabado bons jogos ultimamente por causa disso. Então, olha, fiz contas agora, assim rapidinho, então 75 anos é capaz de ser a esperança média de vida e 65 vezes 365 dias dá 27 mil dias, 375 e se a gente multiplicar por 24 horas vai dar 657 mil horas. Ou seja, eu só para os RPGs ia tirar 12 mil. Toma lá, só assim, toma. Era muita hora. É muita hora. Só para RPGs. Enfim, menos. Deixa. Outra, temos que malhar no menos, meu, que eu estou muito calado. É verdade. Como é que tu lidas? Como eu disse agora, como é que tu fazes para ir jogando os jogos todos que tens aí? Como é que tu tratas disso? Visto que tu és casado, tens filha, tens uma vida ocupada, como é que tu geres isso tudo? É complicado, normalmente mesmo quando a minha mulher está a trabalhar ou quando a minha filha também não está cá, e tento sempre tirar o máximo partido dos jogos. E é como o teu trouxe disse, tem que ser um por dia no mínimo, ou 2. E eu pelo menos falo por mim, só coleciono 16 bits, os jogos também são relativamente rápidos de acabar. Mas quando jogava 360 ou mesmo na PlayStation 3, tinha o Tomb Raider, o God of War, tinha que ser quando viesse o trabalho, tirava 1 ou 2 horitas por dia e jogava um bocado. Era assim. Não havia outra maneira. Eu lembro-me de uma vez ter começado a jogar um RPG da PSP, o Popo Cross, e só jogava quando ia de comboio de barco e metro para a faculdade e quando voltava, ou quando ia à casa de banho. E só jogava assim esse RPG e demorei para aí uns 3 meses para chegar ao fim do jogo. 3 meses. Foi tipo bué de tempo, mas bué de tempo mesmo para chegar ao fim do RPG. Mas chegaste lá, para o trabalho tinha que ser a despachar. Então. E depois também quando saíram, um gajo não tinha aquela paciência para jogar. Sim, porque também Então se entrasse de manhã, à tarde era dormir e se calhar só ficava no jogo 1 hora à tarde. 1 hora para aí da noite a seguir ao jantar ou qualquer coisa. É complicado, um gajo quando tem muitos jogos é complicado. Eu também. Jogar um de cada vez. Um gajo tem que se abstrair mesmo daqueles que sabe que não gostamos de jogá-los e que sabemos que gostamos. Mesmo resistir à tentação de ter ali outro jogo e dizer não, agora não pode ser. Então, por exemplo, eu estou agora a jogar meti na consola o Beyond Two Souls, mas lembrei-me que já tinha começado a jogar o Rayman Legends, portanto voltei a meter o Beyond Two Souls dentro da caixa. Deixa-me cá acabar o Rayman Legends. E pronto. Sim, senão nunca mais pegavas nele. Pois. Então vais, também já está quase a bater 1 horita. Menos. Está na hora mais mágica. alguma coisa que queiras dizer? Quero dizer que quero agradecer a possibilidade de ter estado aqui no vosso podcast, sou um grande fã.
Nada que agradecemos. E também já vi que tu também tens agora um podcast regular com o Barbadinho. É verdade. Que também é uma grande ideia que... Pá, e por acaso agora até te digo uma coisa, fala-me um pouco sobre isso, que eu já reparei que essa tua ideia com o Barbadinho é um podcast de 3-4 minutos em que vocês falam de um tema muito breve e que na minha opinião é uma ideia muito boa e bastante original. É mesmo para não massacrar as pessoas com um podcast de 20 ou 30, porque provavelmente os assuntos que eu falo com ele dava para esticar 1-2 horas, se fosse preciso. Então quer dizer que este podcast demora para além de massacrar a tortura. É um massacre e tortura, é tudo ao mesmo tempo. E mata, esfola ao mesmo tempo. Não é isso porque estou cá eu não. Ok. Mas é mesmo, não sei se estás a perceber o que eu quero dizer. É mesmo... Não, estou a entender. Nem sei perceber, estávamos a brincar contigo. Ouvir um podcast de 1 hora ainda é uma coisa. E se calhar, ter 1 hora de podcast é um tempo, acho que seja minimamente aceitável. Mais do que isso já é um. Sim, porque eu falo por mim, eu quando ouço eu minimizo, ou muitas vezes houve um podcast que eu ouvi. O primeiro que vocês fizeram, eu meti no MP3 e fui ouvir na rua. Lá está. Eu faço isso muitas vezes, meto um podcast qualquer a dar e ou quando tenho até vídeos de aquisições pessoal, meto a dar e tipo estou a arrumar o quarto ou estou a fazer o que é que seja, estou a ouvir, estou a acompanhar. Exatamente. É uma boa ideia. Então pronto, olha. Precisa que os temas sejam interessantes e é isso que eu e ele estamos a tentar fazer, é arranjar temas que puxem minimamente o interesse das pessoas. Não, e vocês têm? Já temos mais 3 ou 4 temas, vamos fazer se calhar no sábado ou no domingo e pronto. Vamos ver o que é que aquilo vai dar. Eu estou a gostar de fazer, está a ser divertido. Então, mais pela diversão, não tanto pelas visualizações. Boa sorte com isso, meu, e espero que isso seja uma coisa para continuar. Também. Tens o nosso apoio, já sabes, pá. E eu acho que isso como tu estavas a dizer, da diversão, acho que é o mais importante. Eu e o Lui também estamos a fazer isto porque, primeiro, a gente dá-se muito bem e gostamos de conversar e isto é mais uma desculpa para a gente parar 1 hora e estarmos a falar. Mas também porque nos estamos todos a divertir, pá, e tem sido altamente com todos os nossos convidados até agora, pá, que tem sido muito fixe porque temos aprendido muita coisa, temos tido conversas super interessantes, pá, e temos-nos divertido. Acho que até agora todos menos tu, ainda não disseste, toda a gente se divertiu nos nossos podcasts, estás a perceber? E acho que quando as coisas correm assim... O menos foi uma barrigada, pá. Eu acho que quando é assim vale a pena. Pronto, pá, quando é assim vale a pena. Vale a pena e acho que é uma coisa que... Eu acho que é uma ideia que também... Tenho visto agora mais podcasts a aparecerem também, acho que há um canal que é o Crockpoint, que também lançou ontem um podcast com o apoio da OneUp. E, epá, acho fixe esta ideia de começarem a aparecer mais podcasts. Acho que a comunidade gamer está pelo menos a comunidade gamer nacional está a evoluir. Não é verdade. Muito mais. Que é sempre bom. Sim, está bem melhor que o que estava, isso é verdade. Sim, está muito melhor agora. E o ano passado houve aí um grupo de youtubers a desistir, a dizer que a comunidade era isto e era aquilo, era uma seção, mas epá, eles que desistiram sinceramente fizeram mal. Mas pronto, cada um na sua. Então vá, pronto, por mim está feito. Vamos fechar o podcast por aqui, senão começamos a falar outra vez e só paramos daqui a mais 1 hora. Nem mais, então olha, Benji, pá, menos e 13, pelo menos, muito obrigado por ter aceito o convite. 13, obrigadão por mais um episódio. E pronto, pessoal, obrigadinho por vocês aí desse lado que nos ouviram. E pronto, agora lá em baixo digam-nos tudo o que têm a dizer, como sempre. E pá, e olha, partilhem o canal, pá, se vocês estão a gostar dos podcasts, partilhem o canal, pá, porque, sei lá, podem passar isso a alguém que acha interessante também. E vai-nos deixar comentários interessantes, e é isso que a gente também quer, que a gente respondeu a todos os comentários nos últimos podcasts todos, vocês sabem disso. E a gente gosta de conversar com vocês, lá está. E agora para finalizar mesmo em grande, vou-vos deixar uma pergunta para vocês, ouvintes. Nos comentários, quero que vocês nos deixem sugestões de temas que gostassem de ouvir nos próximos podcasts. Exatamente, muito boa ideia. Qualquer coisa que vocês queiram ouvir no próximo podcast, deixem nos comentários, nós vamos ter isso em conta. E muito provavelmente vamos usar um dos vossos temas no próximo episódio. Que é para vos darmos aquilo que vocês querem, basicamente. A interação também com o público, também para ver. Quer dizer, aquele momento de interação. Também para vocês verem que vocês importam realmente. Isto também, para além de ser entre nós os três, também é 30% para nós os três e 70% para vocês. Exatamente. Portanto, e pronto, está feito. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Fiquem bem, pessoal. Até para a semana.
Fiquem bem. Abraços.